dia, pessoal, tudo bem? Minha terceira vez aqui no Screen. Agradecer ao Lucas pelo convite mais uma vez. Muito bom estar aqui. Na palestra mais cedo, vocês trouxeram números de Salvador e eu estou morando aqui em Salvador. Eu cheguei no Screen antes de chegar em Salvador, porque antes de me mudar oficialmente, eu fiz o primeiro Screen e fico muito feliz de ver a grandiosidade, né? Primeiro lugar em várias coisas. E feliz também em estar falando de wellness, que foi uma mudança também, que Salvador me trouxe qualidade e saúde de vida, né? A gente vai falar aqui sobre corrida, caminhada, mas eu entrei para maratona aquática, então na Bahia, aí também um ponto muito importante. Mas vamos lá, vamos falar de conteúdo e de dados com relação à saúde e bem-estar. E quem é esse consumidor? Antes da gente falar um pouco desse consumidor, falar então de dados mundiais. Então é importante lembrar que o mercado de saúde movimenta atualmente quase 7 trilhões de dólares anuais. E se a gente olha, por exemplo, dessa evolução, o ano passado a gente fez 6,8 trilhões e a estimativa é chegar em 9,4 em 2033. Então é um mercado muito importante no mundo e também no Brasil e na América Latina. Quando a gente olha o contexto global e vê como foi o crescimento desse mercado em cada região, a América Latina foi a região que mais cresceu, chegando a um crescimento de 20% entre 2020 e 2024. E dentro da América Latina, o país que se destaca também nesse crescimento e nesse setor é o Brasil. Então, o Brasil ele movimentou entre 2020 e 2022 96 bilhões de dólares, representando 5% do nosso PIB. Então, é um crescimento realmente relevante, sendo a 12ª economia no mundo, no setor de saúde e bem-estar, e a principal economia na América Latina, que a gente já viu que foi a região que mais cresceu nos últimos anos. Quando a gente olha para os tipos de produtos e serviços que estão dentro de saúde e bem-estar, a gente vê, em primeiro lugar, cuidados pessoais e beleza, que movimentam aí quase 40 bilhões de dólares, movimentaram nesse período de 2020 a 2022 quase 40 bilhões de dólares. Alimentação saudável, nutrição e perda de peso, movimentando aí 31 bilhões de dólares. Isso aqui é até 2022, sem contar o boom das canetinhas, né? Que foi recentemente, esse ano, como monjaram desde o ano passado aí outras empresas. E atividades físicas movimentando 12 bilhões de dólares nesse mesmo período. Aqui eu não trouxe, mas só para ter ideia, o ano passado, com, por exemplo, o advento das canetinhas, a fabricante da primeira canetinha que fez sucesso é da Noruega. Então, eles foram tão vendidos que chegaram a impactar e aumentar o PIB da Noruega, para você ver o poder realmente desse setor. Olhando um pouco, então, com relação a como que fica o consumidor e como ele vê, como que é o hábito de compra dele com relação a isso. Uma pesquisa mundial feita pela Dunham, empresa que eu trabalho, com vários consumidores, a gente perguntou com relação a quando eles vão ao supermercado, né? Se eles buscam escolher produtos mais saudáveis. O Brasil, mais uma vez, lidera. Então, o Brasil é o país em que as pessoas dizem que procuram mais produtos saudáveis. 64% dos brasileiros dizem que quando vão ao supermercado buscam produtos mais saudáveis e escolhem por esses produtos na hora da escolha de produtos. Outra informação também que foi perguntado é se eles leem os dados nutricionais no pacote, né, na embalagem. E, mais uma vez, o Brasil também lidera mundialmente essa informação. Ou seja, mais de 50% das pessoas, quando vão ao supermercado, têm o costume de ler o rótulo e entender as informações nutricionais. E uma outra informação que o Brasil também está liderando, e foi perguntado ao redor do mundo, é se eles buscam produtos orgânicos ou naturais. Então, hoje no Brasil, 40% das pessoas, ao ir no supermercado, buscam produtos orgânicos e naturais. E quando a gente entende este mundo de saúde e bem-estar, a gente pode pensar, é dieta, é produto. Não é só isso, né? É muito mais complexo que isso. Então, dentro da nossa pesquisa, a gente identificou 7 pilares principais que podem estar enquadrados em 4 grandes frentes, digamos, né? Seria o eu imediato. Então, quando eu falo do eu imediato, eu estou falando da minha saúde física. Então, é da capacidade de me locomover, de
de não ter dor, não é só uma questão de fazer ginástica, né, para ter um corpo físico, mas não ter dor, fisioterapia, né, inclusive medicina para isso. O eu imediato também está dentro da saúde financeira. Como que a saúde financeira, né, imediatamente influencia a sua saúde? E aí, alinhado à saúde financeira, a saúde emocional, que também é muito importante. E é tudo pensando no eu, no imediato. E também a aparência. Um outro ponto importante com relação ao esse eu íntimo são as relações sociais. Então, também tem a saúde das relações sociais, as relações que você tem com suas famílias, no seu bairro, nos grupos que você pertence. O quarto pilar seria o eu superior. Isso aqui está relacionado com a saúde espiritual e a saúde intelectual. Né? Então, também não é só uma questão dos seus exames, é como você relaciona espiritualmente, como você relaciona intelectualmente, como você está sendo educado. Hoje a gente falou muito de capacitação, né? Então, isso também tem a ver com a saúde. Né? E, por último, as outras relações, que é a saúde ambiental, e como é sua preocupação com o ambiente em que você convive, a gente acabou de falar aqui na palestra, né, sobre o cuidado com as águas, com o seu alimento, e também a saúde ocupacional. Como está a sua saúde dentro do seu trabalho? Como estão as relações com quem você trabalha, com quem você convive? Então, é importante lembrar que quando as pessoas buscam saúde, não é só simplesmente perda de peso, qualidade de alimentar, mas esses 7 pilares. Porém, quando a gente pergunta para as pessoas, tá bom, desses 7 pilares, o que é mais importante para você? Quais são suas top 3 prioridades? Muito ligado a esse eu imediato, vai aparecer físico e mental. Porém, o que nos surpreende é o seguinte: quando a gente pergunta para as pessoas, tem uma grande diferença de quanto isso é importante dependendo da geração. Então, pessoas de gerações mais velhas, elas tendem a priorizar a saúde física. Então, quanto mais velha a pessoa, mais prioritário para ela é a saúde física. É a possibilidade de se locomover, de não ter dores, certo? Enquanto que para gerações mais jovens, a prioridade é a saúde mental. Então, você vê como realmente dentro de cada gerações eles buscam e enxergam as prioridades de como ser saudável de forma diferente. E como é importante vocês, né, do mundo de publicidade, sabendo do tamanho desse mercado e sabendo de todas as oportunidades que tem para crescer, como se comunicar e como direcionar isso de forma diferente para cada geração. Outra pergunta que a gente fez, e aqui é importante entender também, quando você vai ao supermercado, o que você pontua como importante nesse supermercado? Falando aqui no mundo varejista, né? Aqui em Salvador, a gente sabe que tem um setor de varejo muito importante, com várias redes nacionais. Então, pensando nisso, como que eles priorizam? O que eu quero trazer para vocês aqui é que tem 3 perguntas que a gente fez nesse relatório que são mais importantes de que outros fatores que são talvez muito padrões no supermercado. Então, quando a gente perguntou, possui produtos adequados à minha dieta? 75% das pessoas esperam que quando elas vão ao supermercado, ele ofereça um sortimento que tenha produtos adequados para a sua dieta. Ofereça produtos orgânicos e naturais, 68% das pessoas. E também, não só isso, eles esperam que o varejista, o dono desse supermercado, ajude a fazer escolhas saudáveis, que a comunicação dentro desse varejista faça com que a pessoa tenha escolhas saudáveis. E essas 3 perguntas apresentam importância mais relevante de coisas que são padrões do supermercado, como, por exemplo, informações relevantes sobre promoção. Ou seja, eu quero saber mais o que é saudável do que está em promoção, necessariamente. Eu quero ter mais produtos orgânicos do que necessariamente marca própria. Eu quero ter mais produtos alinhados à minha dieta do que produtos premium, que geralmente são as prioridades quando um supermercado faz uma revisão de sortimento, né? E no mundo farmacêutico, a gente analisou e também fez essa pesquisa para o mundo farmacêutico, a gente entende quais são os pilares que fazem um consumidor privilegiar ou não um varejista do mundo
de drogaria, setor farmacêutico. Então, além do sortimento, que foi o que a gente falou, né, no slide anterior, sobre a importância do sortimento quando ele escolhe ou tem uma relação emocional com essa farmácia, um pilar muito importante para ele são serviços farmacêuticos, serviços de saúde, que é a possibilidade de você ir tirar a pressão, de ter uma medição de diabetes, de tomar vacinas. Então, isso foi um setor que tem crescido muito. Então, hoje, Drogaria São Paulo, Raia Drogasil, Pague Menos tem crescido muito nessa questão do setor de serviços de saúde. Então, a pessoa, ao invés de ter que enfrentar filas no serviço público, ela pode ir na sua drogaria, ela pode ser bem atendida, ela pode ter um direcionamento do farmacêutico e, por que não, ao invés de passar por muito tempo, ter a aplicação da sua insulina, conseguir inferir e ter um diagnóstico de Covid ou não de forma muito mais rápida. Então, isso acaba mostrando aí como a conveniência também é importante na entrega, não só de produtos, mas de experiência relacionada à saúde para o setor do varejo. E por último, né, quem que é esse consumidor? Então, de forma geral, olhando os dados oficiais, a gente vê que na maioria são mulheres, na maioria são jovens, famílias jovens com filhos, né? Porque tem essa questão muito importante de quando você olha para a saúde, você não está cuidando só de você, está cuidando também da sua família. E, em geral, público AB. Porém, o público C tem crescido muito. Então, 7 a cada 10 consumidores da classe C aumentaram seus gastos com relação à saúde. Mas o que eu queria trazer muito, e alinhado acho que o Lucas falou, né, do que não só olhar para o presente, mas olhando para o futuro, isso são o que os números oficiais trazem, né? Mas tem uma questão muito importante que precisa ser discutida quando a gente fala de saúde e bem-estar, que é o quê? Quando a gente passa dessa saúde holística, de uma aspiração, para uma realidade. Porque hoje, infelizmente, existem vários bloqueios para que isso seja acessível a todas as pessoas. Primeiro, motivação. A pessoa está sendo educada da forma correta, ela sabe que é importante, né? Existem, por exemplo, vários bias com relação à saúde emocional. Será que a pessoa sabe que é importante você ir fazer terapia, cuidar da sua saúde emocional? Ou a pessoa fala, não, eu não tenho problema, né? Não é porque você tem problema, para não ter problemas futuros. O acesso é fácil? Será que todas as pessoas têm acesso a uma clínica, têm acesso à possibilidade de fazer um tratamento, de tomar conta da sua saúde física e emocional? E o custo? A gente sabe que hoje o orgânico é caro. Produto saudável, quanto mais saudável, é mais caro, né? É muito mais barato você comer produtos ultraprocessados. Então, fica aqui também a importância de. Não quer dizer que porque hoje só a classe A, B, quem consome mais, que não existe esse potencial em todas as populações. E eu não trouxe aqui, mas um dado que é muito importante e que para mim foi incrível quando eu ouvi pela primeira vez, voltando ao assunto das canetinhas, né, dos produtos inibidores de apetite. Se eu perguntar para vocês, por exemplo, qual que é a população que consome isso? É caro, é mais de R$ 1.000. A gente fala assim, basicamente A, B. Só que, segundo pesquisas, hoje, no Brasil, 50% da movimentação desses inibidores de apetite, né, através dessas injeções, vem do Paraguai. E é comercializado na periferia, através de manicures, através de Telegram, através de WhatsApp. Ou seja, essas pessoas também querem ter acesso, elas também querem poder consumir. E está um mercado grande, só que elas não têm acesso à canetinha que custa menos de R$ 1.000, elas não têm acesso ao médico que custa R$ 1.000 a consulta para prescrever essa canetinha, e elas estão indo atrás de um outro fornecedor. Então é importante a gente ter esse mindset. Eu estou trazendo a canetinha só como um ponto, mas quando a gente fala de corridas, de eventos de natação, que hoje eu pratico, de academias, como pensar em tornar isso acessível, motivando e com valor justo para todas as pessoas. E eu acho que vocês, como setor de publicidade, é importante pensar em como vai comunicar isso e levar isso de forma real e não só aspiracional. Obrigada, gente.